Em continuação ao nosso culto, vamos cantar o hino Mensagem ao Mundo, de número 327. Nesse sábado nós temos a oportunidade de louvarmos ao nosso Deus de muitas maneiras. E o casal Luiz Carlos e Ellen Cristina, juntamente com a sua filhinha Giovana, estão adorando a Deus
oferecendo essas lindas flores que estão ornamentando a nossa igreja. E eu quero aproveitar essa oportunidade também para parabenizar a equipe que se dedica a esse trabalho. A cada sábado nós temos visto essa ornamentação de uma forma primorosa, e eu quero parabenizar essa equipe também. Nós temos alguns pedidos de oração. Um muito curioso. A Edna, quando estava chegando à igreja, uma pessoa a abordou, a Maria Aparecida, e pediu: você poderia orar por mim? A Edna falou: é claro que eu posso orar. E ela pegou e foi embora. O nome dela é Maria Aparecida. Eu não sei qual é o motivo, mas ela pediu para que orássemos por ela. Nós temos aqui um pedido também da Ângela. Ela está enfrentando vários problemas, sérios problemas familiares. E também a Aliene, ela está com problemas de saúde também e pede as nossas orações. O Ivan, pai da Daniele, ele teve um descolamento de retina e deve estar sendo operado nessa manhã. Vamos orar por ele e por todos esses outros motivos. Eu tenho aqui o livro da oração. Ele representa aqui todos os pedidos que são colocados nas caixinhas de oração e também de agradecimento. Nós vamos ouvir uma música, e se você tiver algum pedido muito especial e quiser trazê-lo até aqui o trono de Deus, representado aqui por essa plataforma, venha à frente para orarmos juntos. Vamos nos ajoelhar. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio grandioso de estarmos aqui na Tua Santa Casa, em Tua companhia, com a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Nós viemos aqui para louvá-lo. Já cantamos, estamos aqui. E também queremos aproveitar para pedir a Ti por algumas necessidades. O Senhor pôde ouvir aqui o caso da Ângela, o caso da Aliene, o caso do Ivan e outros que estão em nossos corações. O Senhor sabe como resolvê-los e nos entregamos inteiramente para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós queremos Te pedir também nesse momento, de uma forma também toda especial, que venha conduzir através do Teu Santo Espírito o Alisson. Ele irá expor a Tua palavra e que os nossos corações estejam preparados para ouvi-la e também colocarmos em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo. Esteja sempre conosco. É o pedido que eu te faço sem merecer,
mas em nome de Jesus que peço. Amém. Amém. Este é o momento que temos a oportunidade de participar também da adoração. É o momento dos dízimos e as ofertas. Agora vamos assistir a um vídeo e logo após os diáconos nos darão a oportunidade. Provai e vede. História de hoje. O segredo do sucesso. Minha família era da Igreja Católica e no ano de 90 a minha família aceitou o Evangelho, a verdade adventista. Com 14 anos de idade, então, eu pedi que eu fosse batizado. Eu me batizei e me tornei ainda na juventude dizimista, ofertante e pactuante. E então veio o meu sonho de fazer teologia, de exercer o ministério da palavra de Deus. O sonho de teologia era ardente no coração. Eu conheci a Vânia. Nós nos casamos e então fomos para Macapá. Nós fomos liderar uma campanha de colportagem. Foi uma bênção muito grande. Em 4 meses, Deus nos deu assim os recursos para praticamente ficar 2 anos no seminário. E agora fomos para a faculdade, morávamos então no melhor apartamento, pagamos um semestre de cada faculdade à vista, 6 meses de aluguel à vista. Depois de muitas bênçãos, ao chegar no seminário e eu e minha esposa sentarmos para colocar a vida financeira em dias, nós percebemos a primeira falha nossa. Nós recebemos parte daquele dinheiro todo e havia uma parte a receber ainda do campo e nós não havíamos ainda devolvido os dízimos e as ofertas daquilo ali. Fui chamado para liderar outra campanha agora em Curitiba. Podíamos ter saído ali com um bom dinheiro também, mas em contrapartida nós saímos com uma dívida. Aí nós já não pagamos mais o colégio, que não tínhamos mais dinheiro, pagamos só a matrícula. E entramos no processo de pagar a matrícula e ficar devendo todo aquele semestre. A esperança era que em alguma dessas campanhas nós íamos resolver nosso problema financeiro, mas eu esquecia que eu estava em falta com Deus. E agora fomos chamados para liderar uma campanha maior, uma campanha de um outro colégio, do NASP, e para minha surpresa, quando eu fui fazer o acerto com o gerente, eu levei um choque, porque só constava que eu tinha que acertar com o campo em torno de 30 e poucos mil reais. E eu então agora percebi que eu estava indo para uma situação que eu não tinha mais controle. Olhamos um para o outro e falamos, amor, está tudo errado conosco e nós temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus. E em lágrimas, nós sentamos, pegamos um papel e colocamos agora tudo o que devíamos a Deus. A cada final de campanha, nós prometemos devolver R$1.000 desse valor. E começamos a perceber Deus também agora abrindo as mãos para nos abençoar, porque agora também nós devolvemos a Deus nosso coração. Começamos a perceber que empresas que nós não conseguimos abrir num tempo de trabalho, nós abrimos com 2 dias, 1 dia. Era a mão de Deus em resposta daquilo que nós aprendemos a fazer. Hoje, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Primeiro, por ter Deus na minha vida de maneira muito profunda, muito intensa. E depois, por ser um pastor da Igreja de Deus. O segredo do sucesso, em primeiro lugar, é não perder a comunhão com Deus. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos destes de aqui colocarmos nossos dízimos e nossas ofertas. Que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas, que sejam dedicados à tua obra, em prol a salvar as pessoas que não te conhecem. Abençoe a cada doador, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse sábado é um sábado de alegria e de muita festa, porque nós temos muitas pessoas que estão nos visitando. Se você é um deles, nós esperamos que você se sinta muito bem aqui em nosso meio, que tenha realmente momentos de aconchego aos pés de Jesus. Entre os que estão nos visitando, está aqui o Alisson Gregório. O Alisson Gregório é quem vai expor a palavra a nós nessa manhã. Ele é amigo, né, do nosso querido Silas, e ele é coordenador de projetos NUNCE. NUNCE é Núcleo de Missões e Crescimento de Igrejas no Brasil. O Alisson vai falar sobre esse trabalho aqui daqui um pouquinho. E o Alisson faz o 2º ano de teologia lá em Engenheiro Coelho. E ele está acompanhado pela sua esposa, a Heloísa. Você quer se levantar ou não? Obrigado, viu, pela presença, Heloísa. Seja muito bem-vinda aqui na igreja da Vila Matilde. E antes, então, que o Alisson tome a palavra, o Dani Ferraz, ele estará louvando ao nosso Deus. O Dani Ferraz, ele estará fazendo o programa musical JA hoje. Já queremos aproveitar e convidá-lo para estar no programa JA deste sábado. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, pues Dios me ha salvado. Oh, yo sé, no es mi poder que me transformó. Esto obtendré, un gozo espiritual, castillo fuerte en él me refugiaré, y solo pide él hacer su voluntad, hacer su voluntad. Podría yo más ser que Él está junto a mí. Me puse a pensar en faltas que he hecho yo, paciente ser.
castillo fuerte en él me refugiaré. Solo pide él hacer su voluntad, hacer su voluntad. Dios me espiritual, castillo fuerte en él me refugiaré. Y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, pues Dios me ha salvado, me ha Bom dia. Feliz sábado a todos. Sempre é uma felicidade poder visitar uma igreja nova para mim, né? Apesar do meu pai ser aqui de São Paulo, meu pai foi criado na Cachoeirinha, Casa Verde, dessa região. Minha esposa também é dessa região. E geralmente quando a gente vem a São Paulo, a gente fica daquele lado de São Paulo, né? E é um prazer poder estar aqui. Como foi dito, eu sou companheiro do Silas, nós fazemos teologia juntos. Eu não sei, cadê o Silas? Fugiu? Não sei se o Silas é muito meu amigo, a gente joga bola junto, a gente estuda junto, a gente conversa bastante, a gente tem uma divergência, questão de time de futebol, mas é uma questão, um problema básico, mas a gente tem aprendido a conviver junto e essa amizade começou desde os primeiros meses de aula. E é sempre importante, lá no curso teológico, a gente fazer as amizades, ter os amigos. E eu fico muito feliz do convite que foi estendido para estar aqui essa manhã, falando com vocês. Bom, eu sou coordenador de projetos do Núcleo de Missões e Crescimento da Igreja. O NUNCE hoje é um núcleo que está dentro da Faculdade de Teologia, pertence à Faculdade de Teologia e ao UNASP, Campus 1. E a gente coordena missões hoje em 15 países, mantemos missionários em 15 países e fazemos missões de férias também. Julho e janeiro, sempre há missões. Esse mês de julho agora saíram 8 missões do colégio e as mais diversas que vocês possam pensar. Nós tivemos missão em Santa Catarina, numa comunidade quilombola, tem missão na Pinagés, entre os indígenas, tem missão na Amazônia, tem no Uruguai, já fizemos missão na Argentina, na África nós fazemos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, temos missão no Japão, temos missionários na Holanda, na Bélgica, diversos lugares. Mas, geralmente, quando a gente fala assim, bom, tenho coordenador de projeto, tenho responsável de um departamento, aí você deve ter pensado assim, hoje nós vamos ouvir sobre projeto missionário, né? Que coisa... Não, eu não gosto de falar de projeto. Mesmo porque se eu falasse de projeto com vocês, não sei se seria útil. Porque projeto é algo que eu faço com a minha equipe e o meu departamento. E, na verdade, o que nós fazemos na nossa equipe, nosso departamento, tem como objetivo alcançar pessoas que queiram participar de projetos. Mas pessoas que querem participar de projetos são pessoas que têm uma visão correta da missão que Deus destinou para elas. Então não adianta falar de projetos com vocês e de departamento se a gente não entender juntos qual é a nossa missão e qual é o nosso papel no mundo. Então nessa manhã eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma missão que foi dada. No livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 41,
Tem um texto pequeno aí, mas é um texto muito significativo. E a gente vai ler esse texto e entender um pouco do contexto do que estava acontecendo. Lucas capítulo 19, versículo 41. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É interessante porque esse texto tem um contexto interessante. Cristo já havia quase concluído a sua missão aqui na Terra. E agora ele está caminhando, já tinha entrado em Jerusalém, estava chegando em Jerusalém novamente, já tinha tido a entrada triunfal, ele estava chegando em Jerusalém novamente, e ele chora. E é interessante porque a descrição de Jerusalém, daquela visão e como foi vista Jerusalém, Jerusalém era uma cidade cercada, com fortes muros, era uma cidade muito fortificada e ela estava num lugar de destaque. Havia há colinas em volta de Jerusalém, vale, e a cidade está sobre uma colina. E quando as pessoas chegavam a Jerusalém, o ponto de destaque da cidade era o templo. Hoje ainda, quando você vai a Jerusalém, o destaque já não é o templo, é a mesquita. Você está sobre a colina, você olha para Jerusalém e tem a mesquita da rocha, o domo de ouro. E você olha e vê a mesquita, é um destaque. Naquele tempo era o templo. E é interessante porque o Espírito de Profecia descreve a visão que tinha ali naquele momento. Jesus chegando, o sol refletindo nas paredes do templo, que eram de mármore branco, feito, ordenado e construído por Herodes, e tinha um pináculo dourado de ouro, e o sol refletia sobre o templo e dava uma visão magnífica do templo. Mas Jesus não estava feliz com aquela visão. Fazia mais ou menos 1000 anos que Jerusalém tinha sido conquistada e tinha passado a fazer parte do território de Israel, do povo de Deus. E durante esse milênio, Jerusalém passou a ser a capital do reino e a cidade escolhida por Deus. Agora, quando nós estamos fazendo a liturgia, a doxologia, cantando para o começo do culto, as orações, uma das coisas que me preocupa é que tudo é muito bonito. Para mim, que venho de fora e vejo uma vez, é muito bonito. É emocionante participar. Mas e quando eu estou aqui todos os dias? Quando eu venho sempre? Qual é a relevância que passa a ter para mim todo o simbolismo, liturgia, o culto, os hinos que nós cantamos? Será que nós ainda cantamos os hinos com a mesma impressão que nós tínhamos quando nós conhecemos o Evangelho? O templo de Jerusalém foi o lugar onde Deus escolheu para ele habitar. E durante muitos anos, o templo de Jerusalém, até quando teve a destruição do templo por Nabucodonosor, havia aí uma arca do tesouro, e em cima da arca, onde estavam as tábuas da aliança, vara de Arão, que era o testemunho, tinha o maná que Deus proveu para eles no deserto. Em cima da tampa da arca, no propiciatório, existia o quê? Shekinah. O que era Shekinah? A presença de Deus. Quando uma pessoa olhava para o templo em Jerusalém, ela sabia que Deus habitava naquele lugar. Vocês imaginem que quando foi inaugurado o templo, toda a fumaça que inundou o templo, os cânticos, a festa que foi feita, Deus habitava naquele lugar. E com o passar dos anos, as pessoas que iam até o templo levar as suas ofertas todos os dias, acabaram esquecendo que Deus habitava naquele lugar. Mas Deus continuava ali. Agora havia passado 1000 anos desde então. Jerusalém havia sido destruída no ano por Nabucodonosor, foi reconstruída 70 anos depois. O templo foi reconstruído, mas não com a glória que tinha anteriormente. E agora Jesus chora,
porque quando ele chega ali, ele tem uma visão do que vai acontecer dali para frente. Durante 1000 anos, Deus enviou mensageiros, profetas e apelos para a cidade de Jerusalém e para o seu povo. E é interessante porque nesses 1000 anos, muitas coisas aconteceram para dizer que Jerusalém era a cidade escolhida por Deus. Tem um texto que é interessante, nós vamos ler, está em 2 Samuel, e é um texto interessante que fala a respeito da importância de Jerusalém. Foi Davi quem escolheu a cidade para ser sede do reino, a capital do reino. Mas se a gente lê em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15 e 16, fala um pouco da importância de Jerusalém para Deus. Nessa época ainda não havia o templo em Jerusalém. Era a capital do reino e não havia o templo em Jerusalém. E Davi cometeu um erro como tantos outros, né? Davi era uma pessoa que gostava de errar. Ele gostava de acertar, mas ele errava muitas vezes. E Davi cometeu um erro. E Deus mandou um castigo. E esse castigo era que o anjo de Deus ia passar pelo meio do povo, destruindo. E o versículo 15 diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Deus tinha um carinho especial pela cidade de Jerusalém. E nesse lugar onde o anjo se deteve é o lugar onde foi escolhido para fazer o templo. Ali naquela eira, Davi depois foi lá, comprou, fez o sacrifício e ali foi construído o templo. O povo de Israel tinha mais do que motivo para acreditar que Deus amava Jerusalém e a protegia. Muitos reinos e nações vieram contra o povo de Israel e não conseguiram chegar a Jerusalém. Mesmo quando a divisão do reino, Judá ficou pequeno com Jerusalém, Israel foi destruído, foi tomado pelos assírios, e os assírios não chegaram a Jerusalém. Deus tinha um carinho especial pelo povo dele e pela cidade dele. Agora, por que Deus escolheu aquelas pessoas especificamente? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que Deus escolheu o povo de Israel e qual a missão do povo de Israel. E é interessante porque, se eu fosse um professor de história, eu falaria da história. Mas como eu não sou um professor de história, a história é importante, mas se ela não se aplicar à nossa vida, ela é inútil. Principalmente a Bíblia. Então, por que Deus escolheu o povo de Israel? Qual foi o motivo? Eu sei que está frio hoje de manhã e tal, mas assim, eu me sinto mais com calor quando as pessoas participam. E eu sou uma pessoa que não gosto muito de pregar sozinho. É estranho isso, né? Mas eu gosto de uma igreja que participa. Por que vocês acham que Deus escolheu o povo de Israel? Qual foi o motivo? Bom, tá. Por que Deus chamou Abraão? Esse é mais fácil. Porque foi fiel. Deus escolheu Abraão porque ele foi fiel. E qual o motivo de Deus ter escolhido um homem fiel para ele? Vamos lá. A gente não tem resposta, então a gente vai na Bíblia. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 3. O que diz aí? Deus havia chamado Abraão, ele diz assim: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus escolheu Abraão? Deus escolheu Abraão porque ele era especial? Não, Deus escolheu Abraão porque ele tinha uma obra especial a ser feita. Em Abraão, no testemunho de Abraão e na vida de Abraão, as pessoas que entrassem em contato com ele seriam abençoadas.
as pessoas que entendessem a mensagem de Deus baseada na vida de Abraão seriam abençoadas. Abraão, Isaque, Jacó, povo de Israel. Por que Deus chamou o povo de Israel? Para testemunhar. Deus chamou o povo de Israel e colocou o povo de Israel num lugar determinado. E é interessante porque a história comprova isso. Havia muitas guerras ali, o povo de Israel sempre foi muito perseguido porque estava num lugar específico. Se você olhar o mapa da região, o povo de Israel estava entre o mar e o deserto. E todos que viviam no oriente e norte do planeta naquela época, do mundo conhecido, faziam comércio com o sul, a África. O reino forte era a Síria e Egito. Estavam os dois dos dois lados de Israel. E ali o povo de Israel foi colocado num lugar onde era passagem. Quando os persas vieram para poder invadir o Egito, eles não podiam cruzar o deserto. Eles tinham que cruzar pelo território de Israel. Aquele deserto onde Israel ficou perdido muitos anos, aquele deserto é um deserto inóspito. Ninguém cruza aquele deserto em sã consciência. Então eles davam a volta, cruzavam pela Assíria e desciam por Israel para poder chegar no Egito. Assim foi que José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. O que eles faziam? Comércio do Oriente para a África. Por que Deus colocou Israel naquele lugar ali? Porque as pessoas passariam por ali e Israel tinha a oportunidade de ser testemunha do que Deus fazia na vida deles. É interessante isso. Essa é a missão de Israel. Por uma série de motivos que a gente não tem como avaliar neste momento, Israel deixou de cumprir a sua missão. Porque eles foram levados cativos, porque a relação com os povos vizinhos faziam eles se desviarem do caminho de Deus, porque eles foram perseguidos pelos vizinhos, porque eles foram humilhados pela situação, e eles acabaram se fechando, até tal ponto de dizer o seguinte: a salvação é só para nós. Então a gente não se relaciona com os vizinhos, não fala com os vizinhos, não vai até a casa do vizinho, porque a salvação é nossa. E agora Cristo tinha chegado ali, a salvação tinha chegado ali. E a mensagem tinha chegado. E as pessoas que detinham a mensagem, que eram pessoas que deveriam ter anunciado ao mundo a chegada do Messias, estavam caladas. Nós vamos caminhar nessa história um pouco mais à frente, 40 anos à frente. Flávio Joséfo é um escritor da época. Ele estava em Jerusalém na época do cerco de Jerusalém. E depois que Cristo morre, ressuscita, seus discípulos começam a pregação do Evangelho ali em Jerusalém. E verdade que grande parte da cidade de Jerusalém foi convertida. E havia algumas coisas que eram profecias relacionadas a um tempo que aconteceria logo depois daqueles momentos. O que aconteceu 40 anos depois da morte de Jesus? Destruição de Jerusalém. Jesus sabia, tinha profetizado, e em Jerusalém haviam pelo menos 3 espécies de pessoas. Aqueles que sabiam que a cidade ia ser destruída, conheciam as profecias, mas acreditavam piamente que por Deus amar a cidade de Jerusalém e o seu povo, Deus não cumpriria essa promessa. Eles estavam ali, eles conheciam, sabiam o que ia acontecer, mas eles diziam assim: não se preocupem, nós somos o povo de Deus. Deus ama essa cidade e Ele não vai destruir a cidade. Existia outro grupo, que era aquele grupo que tinha ouvido a mensagem, conheciam o que ia acontecer e estavam preparados para ir embora da cidade assim que o exército romano chegasse e saísse, né? A notícia era essa: quando chegar aqui e tiverem acampados aqui ao redor, vai ter um momento que eles vão embora. E quando eles forem embora, vocês fogem. E aconteceu exatamente isso. Quando Jerusalém foi cercada por Céstio, no ano 70,
ele cerca Jerusalém, faz o cerco, e aí, num momento determinado, ele abre o cerco e vai embora. E o povo de Israel, que estava dentro das muralhas da cidade, esperando que a cidade fosse liberta, como tantas vezes Deus tinha feito, o que eles pensaram? Bom, agora a gente vai ganhar a guerra. Eles juntaram o exército e foram atrás do exército romano, perseguindo e matando o exército romano. E aqueles que estavam dentro da cidade e sabiam o que ia acontecer, tinham prestado atenção nas profecias, o que eles fizeram? Juntaram as coisas e foram embora para o outro lado. E é interessante porque aqueles que tinham prestado atenção, e o Espírito de Profecia diz assim, que nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém. Porque quando aconteceu isso aí, eles saíram e foram embora, porque eles conheciam a mensagem e estavam atentos para o momento que eles estavam vivendo. Agora, aqueles que perseguiram o exército romano e voltaram para a cidade vitoriosos e tal, se acomodaram. Disse assim, bom, agora a gente está tranquilo. Passou um tempo, Tito volta, na época da Páscoa, quando a cidade estava cheia de gente, e cerca a cidade. E aí nós conhecemos a história, Jerusalém foi cercada, as pessoas morreram de fome, as pessoas se mataram entre elas, morreram milhões de pessoas ali em Jerusalém. Não milhares. Fala-se de mais de 1 milhão de pessoas que morreram no cerco de Jerusalém. Pessoas que conheciam a mensagem, mas acreditavam que porque Deus tinha escolhido eles para uma obra, eles eram especiais. E havia um outro personagem, um terceiro tipo de pessoa, mas é uma pessoa sozinha. E Flávio Joséfo fala desse homem. O Espírito de Profecia também menciona. Havia um homem que por 7 anos percorreu as ruas de Jerusalém, dizendo: Jerusalém será destruída. E como ele era desordeiro, ele ficava falando coisa que ninguém queria escutar, pegaram ele, bateram, prenderam, soltaram, e ele continuava na rua falando: Jerusalém será destruída. E Flávio Joséfo diz que esse homem morreu no cerco de Jerusalém. Então tem 2 coisas, pelo menos, que eu entendo quando diz que ele morreu no cerco de Jerusalém. Primeiro, ele não era cristão. Ele não era cristão porque o Espírito de Profecia diz que nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Ele não era cristão. E a outra coisa que eu entendo é: Deus não precisa daqueles que estão dentro do seu povo para pregar o evangelho se eu não fizer a minha parte. Ele pode usar uma pessoa que não está aqui dentro para poder pregar o evangelho se eu não fizer o que eu tenho que fazer. Bom, tudo isso que aconteceu em Jerusalém tem que servir de lição para nós. E aí tem algumas coisas que nós devemos aplicar na nossa vida e entender para a nossa vida. Quando nós estamos no campo missionário, algumas coisas acontecem. E uma das coisas que acontece muitas vezes é Deus se manifestando diretamente no campo missionário. Tem um amigo meu que me falou uma vez, antes de eu começar a ir para a missão, antes de eu ter ido para a África, ele diz assim, que a igreja é como se a gente estivesse no quartel, né? Aqui a gente aprende a manusear as armas, treina, se prepara. E quando eu fui para o campo missionário, eu entendi uma coisa. Lá no campo missionário, é linha de frente, é trincheira. Lá é onde você vê as coisas acontecendo. Satanás atua diretamente e Deus atua poderosamente. E agora, em julho, nós estivemos em Guiné-Bissau e um professor e alguns alunos estiveram no Senegal, em Dakar. O Senegal é um país complicado. Nós estamos em Guiné-Bissau, que tem 1,5 milhão de habitantes, tem mais ou menos uns 500 adventistas, mas tem liberdade de pregação. Senegal tem quase 16, 17 milhões de habitantes, tem 180 adventistas. 93% da população é muçulmana. E eles não se interessam muito pela pregação do evangelho. Não da nossa forma, pelo menos. Mas teve uma experiência interessante.
Esse professor foi para lá e a igreja de Dakar tem 4 muçulmanos que se converteram. E 3 desses tiveram uma experiência, vou usar uma palavra do meu pai aqui, sui generis. É uma coisa que acontece só uma vez, né? É uma palavra do meu pai, tem tempo essa palavra. Mas é uma verdade. A experiência deles foi única. Deus apareceu em sonho e chamou eles para o Evangelho. E assim, como isso acontece? Bom, eles estiveram muçulmanos, cresceram muçulmanos, são muçulmanos, e um dia, um dos casos pelo menos, ele teve um sonho. Apareceu um homem vestido de branco, um ser glorioso, e disse para ele: você tem que guardar o sábado. Não falou isso. O ser glorioso apareceu para ele e disse assim: vem e segue-me. E aí ele acordou de manhã e falou assim: bom, não entendi. Falou com a esposa e a esposa falou assim: não sei. Pergunta para os cristãos, eles devem saber alguma coisa. É interessante isso, né? E ele saiu de casa e ele foi procurar um padre. E ele foi lá e contou para o padre o que tinha acontecido. E o padre disse assim: você viu Jesus. Disse: como eu vi Jesus? E aí eu vou te mostrar Jesus. E o padre levou ele para dentro da igreja e mostrou Jesus. O Jesus que o padre mostrou para ele foi uma estátua lá dentro da igreja. E não sei se vocês sabem, mas o povo muçulmano, representação de animais, de plantas, de qualquer coisa da natureza ou de pessoas que sejam considerados idólatra, para eles é inconcebível. Dentro da igreja, dentro da mesquita, dentro da casa deles. Se vocês prestarem atenção, nas mesquitas tem uns desenhos que lembram flores na fachada, geralmente, tem como fosse um bordado. Mas nunca serão flores, são formas geométricas. Porque eles não admitem você fazer nada que pareça ou que seja representação de algo da natureza, porque representa idolatria. E ele saiu da igreja meio chocado. Voltou para casa e falou assim: pode até ter sido Jesus que apareceu, mas não sei, eu não fui lá, tem um monte de estátua, idolatria, e não é o que eu quero. Passou mais um tempo e ele sonhou de novo. O mesmo ser apareceu para ele e disse assim: segue-me. Saiu no outro dia andando e, por casualidade, mas a casualidade para nós é milagre, nunca é casualidade, ele passou em frente o prédio da missão de Senegal. E quando ele estava passando em frente o prédio da missão, ele leu lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava saindo uma pessoa e ele falou assim: o que é isso aqui? E a pessoa que estava saindo era um pastor. Ele disse: não, isso aqui é um prédio de uma instituição, assim, assim, assim. E ele falou assim: eu precisava conversar com você. Eu tive um sonho e o sonho é esse. E aí o pastor disse para ele assim: você viu Jesus? E ele deve ter pensado assim: lá vem ele de novo, né? Levou ele para dentro do prédio da missão, conversou com ele, ofereceu estudo bíblico, falou assim: você precisa conhecer Jesus. Se você quer segui-lo, você tem que conhecê-lo. Deu estudo bíblico para ele, 2 meses, e ele se batizou. E é interessante porque quando ele veio para a igreja, ele encontrou mais 2 que tinha acontecido a mesma coisa. Lá, aonde não estamos nós trabalhando, Deus está tendo que fazer o trabalho pessoalmente. Vocês já pensaram nisso? Eu fico às vezes chocado porque dos aproximadamente 100 mil missionários que nós temos hoje no mundo, isso nós estamos falando de instituições evangélicas cristãs, não estamos falando da igreja adventista, apenas 3% está localizado em países não alcançados, entre povos não alcançados. E quando eu chego no campo missionário, em Guiné-Bissau, no Senegal, sabe quem eu vejo lá? Aquele homem que sobe e desce as ruas de Jerusalém, gritando: Jerusalém será destruída. Porque eu não encontro o povo de Deus fazendo o trabalho dele no campo missionário. Eu encontro pessoas que não conhecem a verdade como nós conhecemos.
mas que estão dispostas a fazer aquilo que Deus pede para eles fazerem. E quando eu vou para o campo missionário, eu encontro inúmeros. Pentecostal, evangélico, pessoal metodista, presbiteriano, batista, todos eles estão lá. E quando eu preciso chegar lá e trabalhar como igreja adventista, a dificuldade é enorme, porque nós não criamos um conceito missionário e evangélico. Desculpa se você está sentindo mal, mas essa é a realidade. Nós gostamos de missão local, nós fazemos um trabalho excelente, nós vamos à casa do vizinho, nós distribuímos folhetos, nós damos estudo bíblico, nós trabalhamos. Não estou dizendo que nós não trabalhamos. Mas nós não temos uma consciência de missão. E ontem eu fiquei feliz que nós fizemos um trabalho, ontem um programa à noite no NASP, falando de missão. Havia mais ou menos, talvez uns 40, 50 jovens que participaram de missão agora nesse meio de ano, mas esse meio de ano nós conseguimos 170 jovens que se envolveram em missão. E lá no colégio, muitas pessoas responderam ao apelo de ir e participar da missão. Nós temos uma missão. Deus não te chamou porque você é especial. Deus te chamou porque você tem uma obra especial a ser feita. Deus não te escolheu lá quando você estava fora, no mundo, afastado, longe. Deus não te chamou porque você é melhor que os outros. Mas Deus te chamou porque você tem uma obra a ser feita e Ele pode usar você. Entenda que Ele pode usar você e Ele quer, mas Ele não precisa. Porque lá onde não tem ninguém trabalhando, Ele está aparecendo para as pessoas em sonhos e fazendo o trabalho. Eu queria que a gente tivesse uma visão um pouquinho da necessidade. Eu tenho uns slides. Eu queria que vocês dessem uma olhada na nossa necessidade do campo missionário. Não é projeto missionário, eu só vou falar um pouco sobre a experiência que a gente tem tido lá no campo missionário. Bom, uma das coisas que é uma realidade, e isso eu tenho discutido com alguns amigos, a coisa que nos move ao trabalho é o sentido de urgência. Se você é profissional liberal, empresário, aí você vai entender muito mais do que eu estou te falando. Eu fui empresário há muito tempo. Sabe quando você está concluindo um trabalho, não recebeu ainda, mas as suas contas estão aparecendo lá no banco? Esse é o sentido de urgência. Amanhã é dia 10, eu tenho empregado para pagar, eu tenho conta para pagar e eu não tenho dinheiro ainda. Mas eu tenho dinheiro para receber. Então, meu sentido de urgência faz o quê? Eu me mexo, eu levanto de casa, vou atrás das pessoas que eu tenho que receber, eu vou atrás, eu vou resolver. Se eu tiver que ir no banco, levantar um empréstimo, não é isso que eu faço? Esse é o sentido de urgência. Agora, quando não está urgente o negócio, está tranquilo, eu fico mais acomodado. Isso é uma realidade. O que nos moveu e nos motivou ao longo da história como movimento foi o sentido de urgência. Os discípulos criam que Cristo ia voltar já, e eles levantaram e foram trabalhar. A igreja remanescente, o movimento adventista nasceu com essa ideia, Cristo está voltando, vamos trabalhar. E ao longo do tempo, a gente foi dando uma relaxada um pouquinho. Parece que não é tão urgente. E se esse sentido de urgência não estiver na nossa mente o dia todo, o tempo todo, a gente não se mexe. Então eu queria mostrar um pouquinho da urgência, e aí a gente vai tentar entender o que está acontecendo no campo missionário e na urgência. O slide, por favor. Obrigado. Vamos lá, vamos ver se funciona. Bom, acho que vocês conseguem ver. Esses são os países onde nós estamos atuando hoje. Vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar muito, de um negócio chamado Janela 1040. O que é a Janela 1040? Janela 1040 é a região do mundo menos evangelizada. E nessa região,
muitos países perseguem e matam cristãos. Agora, ultimamente, nessa última semana, nós tivemos notícia, com todo o movimento e crise no Egito, começaram a queimar igrejas evangélicas. E uma das igrejas foi a Igreja Adventista, foi queimada, incendiada. Perseguição contra grupos cristãos por pessoas que não entendem o cristianismo e que não querem entender. Essa é a Janela 1040. Janela 1040 tem um movimento de oração e trabalho pela Janela 1040. Nós estamos trabalhando especificamente, ou bastante, na Janela 1040, mas nós também trabalhamos com secularizados, né? Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, pessoas que já foram cristãos ou são cristãos nominais, mas que têm uma vida diferente e também precisam ser alcançados. Essa mensagem é uma mensagem muito importante. Nós nascemos com esse objetivo. Terceira mensagem angélica, ou as 3 mensagens angélicas, mas nós vivemos o período da terceira mensagem angélica e é o momento de concluir a obra. E essa frase é uma frase interessante. Vocês fazem almoço junto à panela de vez em quando? Qual que é a regra de acampamento junto à panela e tal? Primeiro você faz a fila, todo mundo se alimenta, e aí você começa a repetir, não é? Essa frase é de alguém que pensou nesse sentido. Ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto existem pessoas que não ouviram ainda a primeira vez. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu pensei exatamente no junta panela. Nós temos uma mesa farta, nós nos alimentamos muito bem espiritualmente. Se você não se alimenta bem espiritualmente é porque você não quer, mas possibilidade você tem à vontade. Mas existem pessoas que estão morrendo porque não têm alimento espiritual. Ninguém tem o direito de se empanturrar, de ser um obeso espiritual, enquanto existem pessoas morrendo de fome espiritualmente. Essa é uma frase muito importante. Nós temos trabalho aqui dentro do Brasil, porque quando a gente fala de missão, as pessoas às vezes pensam em missão fora. Dentro do Brasil nós temos muitas tribos não alcançadas. Nós temos várias etnias no Brasil não alcançadas. Nós temos pessoas no Brasil que ainda não foram alcançados porque não existe alguém que fale o idioma deles e pregue o evangelho para eles. Nós estamos trabalhando para alcançar pessoas aqui dentro do Brasil também. Essa é uma parte do trabalho. 13 mil povos não alcançados. 6.528 línguas vivas. Só 366 possuem Bíblia no idioma deles. 2.134 grupos étnicos. E nós não estamos alcançando essas pessoas. Essa é a visão que nós temos do mundo. Essa é uma divisão e um grupo que cresce muito. É o grupo dos sem religião e o grupo dos muçulmanos. Tem crescido muito. São pessoas difíceis de ser alcançadas. Temos que trabalhar. E não é só aqui. 4 bilhões de não cristãos no mundo. 4 bilhões de não cristãos. 2/3 da população. A maioria dessa população vive na Ásia. 70% da população da Ásia nunca ouviu falar a respeito de Cristo. 70% da população na Ásia nunca ouviu falar a respeito de Cristo. 3 bilhões creem e praticam religiões não cristãs, inclusive adoradores de espíritos, adoradores de deidades diversas. 938 milhões de pessoas sem religião ou secularizada. Está crescendo cada dia. Essa é a perspectiva que nós temos. No Brasil, nós temos 257 tribos indígenas, 365 mil pessoas, 4 tribos possuem a Bíblia no idioma deles. E 103 aldeias nunca receberam missionários. E nós estamos falando só da Igreja Adventista, nós estamos falando de missionário em geral. Tá? Bom, esse é um povo que foi em julho do ano passado para Guiné-Bissau. Nós estivemos trabalhando lá um mês.
Nós temos um projeto em Guiné-Bissau que é de construção de igreja, atendimento médico. Então, estamos investindo em evangelismo, atendimento médico, construção de igreja e construção de escola. É um trabalho que tem crescido, mas é um trabalho que é muito difícil. E o meu trabalho, como coordenador, é exatamente falar dos projetos e levantar pessoas que queiram participar. As maneiras de participar são diversas. Você pode participar orando, e é muito importante aqueles que ficam e oram, porque quando nós vamos para um país desse, as dificuldades que nós enfrentamos são enormes, e aqueles que doam, porque os investimentos são necessários, e aqueles que vão, porque o capital humano é muito importante e necessário. Essa é uma igreja que nós temos, e eu queria concluir contando a experiência dessa igreja aí. Existe uma ilha chamada Ilha das Galinhas. Quando nós estivemos lá, em julho do ano passado, nós estivemos em outra ilha, visitando uma escola adventista, trabalhando num projeto com eles, e nós estivemos depois nessa ilha. E quando nós voltamos da ilha de Bolama, que é uma ilha onde foi capital do Império, foi um negócio mais elitizado, tem construções, nós encontramos duas freiras que moram em Guiné-Bissau uma há 13 e outra há 20 anos. E aí nós conversamos do trabalho que elas fazem e dissemos assim, nós estamos indo para a Ilha das Galinhas. E a freira fez assim, ixi. Ela que mora lá há 20 anos não iria na Ilha das Galinhas. E eu disse assim, por quê? É muito difícil lá? Ela falou assim, lá é um pouquinho selvagem. Essa foi a expressão dela. Lá é um pouquinho selvagem. Bom, essa ilha já teve 2 igrejas adventistas, 200 membros. Há 5 anos, agora já há 6 anos atrás, uma tempestade derrubou as 2 igrejas. E desde então, nenhum outro missionário pisou na ilha. E nós fomos lá o ano passado, e quando nós chegamos na ilha, estivemos ali, havia um boato. E o boato é o seguinte, a ilha, e assim como várias comunidades locais lá, são dominadas por um sacerdote satanista, um sacerdote animista. Ele é quem controla, ele é o régulo que chama. Ele é quem dá terra, ele é quem tira a terra, ele é quem julga as pessoas, ele é quem julga as causas, ele é o líder de uma comunidade. Nós chegamos nessa ilha, tivemos que pedir permissão a ele para poder estar na ilha. Vocês vejam como é importante. Nós só pudemos entrar na ilha porque a ADRA, há 10 anos atrás, doou colchões para eles, para um hospitalzinho que eles têm na ilha. E aí ele deixou a gente ficar na ilha. Nós fizemos um dia ou uma noite de missão lá. Falamos de Cristo uma noite na ilha. Hoje a ilha, o ano passado ela estava com 8 adventistas somente. Nós falamos de Cristo, apelamos para eles, e naquela noite eu vi acontecer um primeiro milagre nessa ilha. Nós estivemos ali por todo o dia e à noite fomos fazer a programação. E às 8 horas tínhamos combinado de começar. E vocês imaginem que é uma ilha que não tem luz, não tem água, não tem televisão, não tem rádio. Às 8 horas escureceu, todo mundo vai dormir, ou se tiver alguma coisa para fazer, vai fazer aquilo. Como nós tínhamos um projetor e som, eles foram para lá. A ilha toda se reuniu ali. Né? O povoado daquela parte da ilha se reuniu ali onde nós estávamos. E nós íamos falar de Cristo. E quando nós ligamos o gerador não funcionou. E começamos a resolver o problema do gerador. Lutamos com o gerador um tempo, orando e brigando, até que resolveu o problema do gerador. E quando o gerador ligou, a corrente queimou a nossa extensão. E aí, mais oração, mais trabalho. Consertamos a extensão, consertamos daquele jeito, né? Tiramos a extensão, cortamos o fio, ligamos tudo direto, vai funcionar. Aí o projetor parou de funcionar. E nós estávamos em 4, orando e trabalhando, tentando resolver o problema. Quando o projetor voltou a funcionar, o som parou de funcionar. Resultado, nós fomos começar a reunião, começar a falar. Eram 10 horas da noite.
E as pessoas ali em pé, esperando. Nós começamos a falar às 10 horas da noite, paramos de falar, era meia-noite. E o único apelo que nós fizemos naquela ilha foi o apelo que Elias fez no Monte Carmelo. Estou aqui colocando diante de vocês 2 caminhos. E naquela noite, 6 jovens decidiram estudar a Bíblia. Se levantaram e foram lá, diante de toda a tribo, e se ajoelharam e oraram. Cortaram uns cordões e uns símbolos que eles carregam, cordões de dedicação, cortaram os cordões e oraram. E quando nós voltamos lá esse ano, me avisaram que havia 14 jovens esperando pelo batismo lá na ilha. Aconteceram inúmeras coisas, e faltando alguns dias para ir embora, o líder da missão, que é o pastor Alisson, disse assim, a gente não vai poder ir na ilha. Não vai poder ir porque não tem barco, combustível está caro, não tem liberação do porto para a gente levar, a gente tem que alugar um bote, são 4 horas em mar aberto. E aí eu disse para ele o seguinte, o ano passado me falaram uma coisa que é muito importante, diz que aquele sacerdote lá da ilha fez um pacto com Satanás para que nunca mais nenhum missionário adventista entrasse naquela ilha. E nós entramos o ano passado. Mas se nós não voltarmos lá para batizar as pessoas, a gente está dando a oportunidade deles pensarem que Satanás é mais poderoso que Deus. Graças a Deus nós conversamos com a Embaixada Brasileira, eles doaram combustível para o barco, conversamos com os missionários que estavam lá e cada um colocou uma parte do dinheiro, nós alugamos um barco e nós fomos para a ilha, batizamos esses 14 jovens. Nós estamos no campo de batalha. Existem aqueles que estão preparados e vão para a luta, existem aqueles que ficam provendo quem vai para a luta. Não existe exército que sobreviva no campo de batalha sem ter gente que produz alimento e armas para quem está no campo de batalha. Todos são importantes na guerra. E Deus te chamou para uma batalha. Não porque você é especial, mas porque aquilo que você pode fazer é especial para salvar pessoas. Deus te chamou para você participar, orando por aqueles que estão lá, ajudando financeiramente, ou indo e cumprindo parte da tua missão também lá. Que Deus possa nos abençoar, que a gente entenda que da mesma forma que Jerusalém foi destruída, apesar de ser a cidade preferida de Deus, nós, como povo escolhido, não somos tão especiais para que Deus seja condicionado a nos usar, apesar da nossa falta de vontade. Se nós não começarmos a nos mexer, as pedras falarão, e nós seremos outro povo rejeitado por nossa falta de compromisso. Que Deus possa nos ajudar a viver o compromisso diário com Ele, cumprir a missão que Ele espera para a nossa vida, independente de onde seja, e que tudo que nós façamos realmente seja para a honra e glória do nome de Deus e o crescimento do reino dEle neste mundo. Amém. Deus será louvado mais uma vez através de uma mensagem do Dani. Enquanto ele chega aqui, quero agradecer aos internautas que ficaram conectados nesta programação, que são 33 de São Paulo, um de Belo Horizonte, um de Eunápolis, outro de Brasília, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Assunção, Itaquaquecetuba, e tem um outro nome aqui de uma cidade que eu vou pedir para o Dani ler aqui, que eu não faço a menor ideia como se pronuncia. Aproveitando que eu estou aqui, pastor Jonas convoca a igreja para uma reunião administrativa na quarta-feira após o culto, na próxima quarta-feira. Aliás, sobre essa quarta-feira, eu quero esclarecer que Luiz Cláudio, que estará conosco na quarta-feira, coincidentemente tem o mesmo nome, canta muito bem, prega muito bem, crê em Jesus como seu Salvador, mas não é aquele cantor famoso, ok? Fica esclarecido. E Dani, por favor,
Como se pronuncia esse nome aqui? Shrewsbury. Ok, é isso daí, pessoal. Shrewsbury. Ok. Fique à vontade. Que é Shrewsbury? Eu não sei. Ah, tá. Deus nos llama y podemos también llamar a aceptarlo, aceptar su llamado para que Él viva en nosotros, para que su Espíritu esté en nosotros, para que podamos ser usados. Hay tanto trabajo, tantas personas que tienen que escuchar, oír del amor de Dios. Y mi oración es que el Espíritu Santo esté en mí para que yo pueda ser usado. Aunque soy débil, pecador, el Señor me puede usar para anunciar su amor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a reinar tu voluntad, sea aquí como allá en el Danos, oh Dios, el pan de hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Mas líbranos de tentación y protégenos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Santo e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu para cumprir a Tua vontade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou para uma missão, mas, Senhor, nós queremos, além de estar agradecidos, realmente cumprir a Tua missão. Perdoa-nos porque às vezes nós somos falhos e deixamos alguma coisa para fazer a nossa vontade, não a Tua, mas ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti cada dia. Abençoa essa igreja, abençoa os irmãos, abençoa cada família aqui representada, Pai, para que possam ter a consciência da necessidade, da urgência do Teu regresso e que todos juntos possamos pregar o Teu Evangelho. Dá-nos Tua paz, perdoa as nossas faltas,
Dá-nos uma continuidade agora na Escola Sabatina em Tua companhia. Nós te suplicamos e agradecemos por Jesus. Amém. Enquanto os membros vão se deslocando para as suas classes, nós vamos entoar o hino na presença de Deus.